na presença dos nossos amigos e queremos dar boas-vindas para mais um programa Palavras Cruzadas. Nós estamos situados aqui na rua Júlio Diniz, na Igreja do Barreiro, e nesta semana vamos estudar o tema da lição número 11, que tem como assunto de destaque famílias de fé. É um assunto que fala basicamente sobre as mudanças que o cristianismo nos impõe, que em breves minutos nós vamos procurar trazer aquilo que de mais importante nós encontramos nesta lição. Eu tenho comigo a Sandra Machado, que terá então a oportunidade de expor também as suas ideias com relação a esta lição sobre as famílias de fé. Olá, Cláudio. Boa noite. Boa tarde, neste caso. Obrigado, Sandra. Bem, não sei, Cláudio, eu confesso que quando peguei no título desta lição, Famílias de Fé, pensei que realmente nos tempos que nós vivemos é essencial que a nossa família seja reconhecida como uma família que tem fé. Porque tudo o que nos rodeia é de tal forma difícil por vezes e pressiona-nos que nós acabamos por realmente fazer a diferença porque temos fé, não é? E porque temos Jesus no nosso meio. A verdade é que não importa a etapa da vida em que nós nos encontramos, não é? Se nós estivermos agarrados a este Cristo, temos sempre a certeza de que estamos pelo menos no bom caminho, não é? Podemos não ser irrepreensíveis e perfeitos, como a lição nos diz que é o nosso objetivo, mas realmente estamos no caminho, não é? Estamos a caminhar para que isso aconteça. É verdade. E apegando um pouco nas palavras que a Sandra acabou de dizer, no verso áureo nós encontramos um texto que é poderoso e nos faz ver que ele faz referência a um vencedor. E este vencedor não é nada mais, nada menos que a pessoa de Jesus. E o inimigo que ele derrotou é Satanás. Então nós vemos aqui que Jesus suplantou o maior e mais poderoso inimigo da humanidade, que é Lúcifer, que se tornou Satanás. Pode parecer inacreditável, mas foi o único, na condição de ser humano, que nunca falhou. E se tivesse falhado, ele mesmo e todos nós estaríamos para sempre perdidos. Verdade. Muito verdade. E quando as famílias cristãs se confrontam com esta realidade e com esta verdade, é mais fácil seguirmos o nosso percurso, não é? Sim. O verso do áureo diz assim: corramos com paciência. E há pouco, enquanto não começávamos, estávamos a falar um bocadinho sobre isto, não é? O que é correr com paciência? E o Cláudio usou uma expressão que eu acho que é chave: é correr com perseverança. É verdade. Não é? É verdade. Se nós realmente conseguirmos, e a verdade é que a nossa vida é um corre-corre constante, não é? Se nós conseguirmos, no meio desta corrida, saber qual é o nosso objetivo supremo e ser fiéis e confiantes neste Jesus que nos torna também a nós vencedores, será tudo bem mais fácil para a família, com não é? certeza. E, Sandra, a lição também trouxe-nos a ideia da cultura. Sim. Ou seja, a cultura em que nós estamos inseridos muitas vezes é determinante para o tipo de cristianismo que nós vamos ter. Certo. Não é? E eu muitas vezes fico a pensar se nós como cristãos estamos a influenciar aqueles que estão à nossa volta, ou a cultura do mundo tem sido tão forte que acaba por influenciar o mundo cristão. É verdade. É realmente um tema que nós devemos, e por isso é que a lição o aborda, é porque realmente é um tema fundamental. E a verdade é que tanto o Cláudio quanto eu sabemos muito bem o que é isto de culturas diferentes. É verdade. O Cláudio porque nasceu no mesmo país que eu, curiosamente, não é? Mas eu vim de lá muito pequena. E eu vivi grande parte da minha infância e a juventude nos Açores. Portanto, a cultura que lá está, embora seja mais semelhante
a Portugal continental do que propriamente a cultura angolana, a verdade é que há muitas diferenças, a forma de estar, a forma de... E nós sentimos um bocadinho isto, não é? Quando chegámos, eu mais há uns anos atrás, não é? O Cláudio mais recentemente, mas nós sentimos um bocadinho isto, não é? Que existem coisas diferentes. Não é que necessariamente sejam piores, mas são diferentes. É verdade. Não é? São muito diferentes. E nós temos que saber filtrar, não é? Como diz a lição, reter aquilo que é bom. É verdade. Não é? Examinei tudo, mas retende o bem. O bem. É verdade. Não é? E a chave, ou seja, aquilo que nos deve servir de base para realmente termos noção do que é o reter o bem, é nunca nos pormos numa situação em que pensemos que somos superiores aos outros, ou que o diferente nos outros é mau, É verdade. ou a minha cultura é que é boa, não é? A lição diz-nos claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Deus não é parcial, não é? Ele olha para mim, olha para o Cláudio e olha para todos os seus filhos da mesma forma. E é importante para os cristãos saber que, seja em qualquer cultura que se encontrem, nós temos que saber ver o que é bom, não é? Fixar-nos no que é bom. A lição até nos fala da experiência dos missionários, não é? Exatamente, é verdade. Diz que uma das grandes questões que se colocam os missionários cristãos diz respeito ao modo como eles se devem relacionar com várias normas culturais sobre muitas coisas, incluindo relacionamentos familiares com os quais eles podem pessoalmente sentir-se desconfortáveis. Então, e eu, Sandra, quando estava a preparar essa lição, falando do ambiente cultural, que muitas vezes nós que saímos da nossa terra encontramos em outros lugares, tem muito a ver com o que Deus pediu ao povo de Israel no passado, para que tivessem cuidado com os estrangeiros. Tanto é assim que Moisés teve de fazer uma lei para os estrangeiros. Verdade, sim. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós próprios somos estrangeiros, somos peregrinos. A nossa terra não é esta. Não. Só que muitas vezes nós estamos tão voltados para as coisas deste mundo que acabamos por nos esquecer que a nossa pátria é a pátria celestial. Por isso é que aqui a lição, eu encontrei um ponto importante num dos parágrafos. Eu penso que é o terceiro parágrafo, aqui na parte final, diz assim: os cristãos são chamados a tratar toda a gente com respeito e integridade, dando-lhes a possibilidade de abraçarem as boas novas que também são para eles. Ou seja, se nós, que somos cristãos, aos domésticos da fé, nós não conseguimos demonstrar amor, simpatia, respeito e algum afeto por essas pessoas, como é que nós vamos conseguir alcançar os que estão fora da igreja? Exatamente. E a lição ainda nos diz que nós não devemos criar barreiras, não é? Nem devemos construir muros entre nós e os outros. E que devemos sempre pensar, lá está, de que existem coisas nas culturas que são compatíveis com os nossos princípios. Sim, é verdade. E muitas vezes o errado está na forma como nós nos posicionamos. Nós só vemos aquilo que está mal, tentamos apontar o defeito, digamos assim, e esquecemos de aproveitar a virtude. É verdade. E se nós conseguirmos utilizar aquilo que é de bom na cultura para nos envolvermos com aqueles que nos rodeiam, então com mais facilidade nós conseguimos lhes levar as boas novas do Evangelho, não é? Com certeza. A lição apresenta-nos a história de Cornélio e Pedro, não é? Pedro, quando Cornélio o convidou para ir lá à casa, não é? Quando o convidou para ir lá à casa, nós sabemos que Cornélio, portanto, era um oficial romano. Pedro era um judeu, não é? E um judeu e um romano, ir à casa de um oficial romano não era assim uma coisa muito comum, não é? Nem muito bem vista. E Deus teve que explicar a Pedro, de uma forma até bastante interessante, mas que agora não temos tempo para estar a explorar, mas teve que mostrar a Pedro isto: aquilo que eu purifico não é mais imundo, não é? Portanto, nós temos que olhar para as culturas, e a grande dificuldade muitas vezes é isto, é nós pensarmos que nós é que estamos certos, que tudo o que nós somos é que é correto, e quando chegamos a um sítio esquecemos de ver que aquilo que é tudo muito bom pode ser aproveitado para levar a mensagem do Senhor, não é? É verdade, porque
Na realidade, Sandra, o problema não está em Deus, nem no Evangelho. O problema está no ser humano. Exatamente. Que muitas vezes compreende mal aquilo que está a ler e acabamos, como a Sandra disse a princípio, a colocarmos barreiras, a fazermos muros cinzentos que vão separando as pessoas. Porque, mesmo diante de uma cultura diferente, o que é que nós devemos sempre ter em mente? É que a verdade sobre Deus, não é? A verdade sobre a palavra de Deus não pode ser comprometida. Exatamente. Desde que a verdade não seja comprometida, nós podemos nos relacionar com as pessoas. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E nós temos que saber e temos que nos posicionar desta forma. Nós temos que nos envolver com as pessoas que têm uma cultura diferente da nossa, respeitando a sua cultura naquilo que não ofende o princípio de Deus. É claro que se isso ofender o princípio de Deus, então nós não podemos partilhar ou comungar da mesma opinião, não é? Agora, a verdade é que até mesmo dentro da mesma cultura existem diferenças de visão de coisas, não é? A lição diz-nos que podem estar duas pessoas que até vivem na mesma casa e terem uma visão diferente sobre a educação dos filhos, terem uma visão diferente sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre isto, sobre aquilo. Portanto, nós temos que ter por base sempre que cada ser humano é único, não é? E o que nos une é o amor a Deus. É o amor a Deus, é verdade. É Cristo que nos une. Portanto, se o nosso objetivo enquanto família estiver unido em conhecer Jesus, ter comunhão com Jesus e viver para Jesus, é mais fácil eliminarmos tudo aquilo que pode nos separar culturalmente, não é? Com isto a Sandra acabou por dar um toque já na lição de segunda-feira. Sim. Que é o poder da cultura sobre a família. E eu gostaria, antes de partirmos para o intervalo, que a Sandra nos pudesse ler o texto de Gênesis, capítulo 18. Ele está aqui na lição, não é? Sim, Gênesis capítulo 18, o verso 19. E diz assim, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Então, este caminho do Senhor é a cultura cristã que nós temos que incutir aos nossos filhos, à nossa esposa e a nós próprios. Porque, Sandra, nós vivemos em um mundo onde existem, como é que eu posso dizer? Existem muitas forças a concorrer para que aquilo que é útil, aquilo que é importante para a nossa salvação seja esquecida. Verdade. E os nossos filhos estão inseridos em vários meios, que não só o meio cristão, que se nós não fizermos aquilo que Deus recomendou a Abraão, nós podemos perder os nossos filhos, a esposa e nós próprios para a eternidade. E quando viermos do nosso momento musical e de louvor, vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da mudança nas famílias, com certeza, não é? Vamos ter agora um hino sobre, é o André Ferreira, não é? É o André Ferreira, que nos vai realmente trazer um hino de louvor ao Senhor. Teu interior sente-se vazio, como o inverno, teu coração é frio. Sentes-te perdido, sem norte e sem razão. Procuras ajuda, mas ninguém te estende a mão. Tenho uma notícia para te contar. Existe um caminho e tu podes lá chegar. Só tens de aceitar o sacrifício que Jesus fez. Irás começar a tua vida outra vez. Tens uma família em nós que te irá ajudar. E assim todos juntos iremos ao céu chegar.
estás sozinho e o tempo está nublado, podes ter a certeza que estaremos ao teu lado. Jesus torna o teu dia cinzento em muitas cores. Nós somos seus instrumentos, somos os desbravadores. A mensagem do Advento a todo mundo nesta geração. Esta é a nossa meta, esta é a nossa missão. O amor de Cristo é o que nos motiva. Junta-te a nós, o convite aqui fica. Claro que teremos falhas, ninguém é perfeito, mas podes ter a certeza que terás amigos de jeito. Só tens de aceitar o sacrifício que Jesus fez. Irás começar a tua vida outra vez. Tens uma família em nós que te irá ajudar, e assim todos juntos iremos ao céu chegar. Sejam bem-vindos, agradecemos a Deus pelo louvor que nos foi trazido e despedimos-nos, ou fizemos este pequeno intervalo falando sobre as mudanças, ou aquilo que a mudança pode trazer, e o Cláudio dizia muito bem que existem várias forças, e Satanás aproveita-se dos momentos mais vulneráveis e de maior fraqueza que os elementos da família têm, e muitas vezes esses momentos são-nos trazidos pelas mudanças que surgem, não é? Há mudanças que são previsíveis, ou seja, há mudanças que podem ser planeadas, como por exemplo mudar de casa, como por exemplo decidir casar, não é? Ou decidir ter filhos. Traz mudanças, são mudanças que podem eventualmente ser planeadas. No entanto, existem outras que são repentinas, não é? Mas sejam elas repentinas, como a morte, ou como o despedimento a nível de trabalho, ou sei lá, uma guerra, enfim, coisas que acontecem e que não são planeadas ou que não podem ser previstas, podem trazer momentos de grande dificuldade à família. E eu tenho alguma experiência de mudança, assim como o Cláudio, não é? Porque eu pelo menos já mudei de casa, e não foi só mudar de casa, foi mudar de cidade onde vivo, não é? Durante algum tempo tenho estado a mudar, pelo menos de 5 a 5 anos vamos mudando, não é? Há aspectos muito positivos, que é conhecemos muito mais gente, conhecemos muito mais lugares, mas a verdade é que a mudança traz sempre uma necessidade de readaptação. E se esta readaptação não é feita na família com todo o cuidado e não é feita de forma consciente e precisa, o que acontece é que pode ser um momento de grande divisão a nível familiar. E Satanás quer isto mesmo, não é? O que ele quer é aproveitar estes momentos, principalmente quando existe a perda de um ente querido. Isso também não é? Verdade. Quando existe a perda de um ente querido, há sempre aquela sensação de que uma injustiça tão grande, não é? Nós não fomos feitos para morrer, Deus criou-nos para viver eternamente. E a morte é sempre alguma coisa que é inevitável, não é? Para o ser humano, mas que é sempre muito estranho ao ser humano, não é? É verdade. E quando nós perdemos alguém que realmente amamos, há sempre aquela sensação de o porquê, não é? E Satanás, se nós realmente não soubermos qual é o objetivo de Deus na nossa vida, o plano de Deus, Satanás pode-se aproveitar disto para nos trazer grandes problemas à família, não é? Sim, por isso é que ao longo do tempo o ser humano tem lutado muito contra a mudança. Sandra já reparou que ficamos 5, 6 anos num determinado emprego ou trabalho, e quando surge uma oportunidade melhor, e nós até sabemos que vai melhorar a nossa condição financeira ou profissional, ainda assim, nos momentos finais nós temos algum receio, alguma dúvida, será? Por isso é que
eu digo que as mudanças sempre nos afetam. Ou nos dão motivos para uma atitude positiva, ou para sentirmos medo e insegurança, ou para nos sentirmos frustrados e perplexos. Jesus, no Sermão da Montanha, disse firmemente que não nos preocupemos com o futuro. E nós estamos constantemente preocupados com o futuro. Humanamente isso é muito difícil, não é? Como é que Não nós- nos preocuparmos. E amanhã, e amanhã, e amanhã, e os filhos. Então, É verdade. essa é a grande A lição razão. fala-nos, pelo menos faz referência a 3 histórias que são Sim. bastante conhecidas, não é? Quando Deus se dirigiu a Abraão e pediu para que ele saísse da sua casa, da sua parentela, da sua verdade. terra, não é? Imagina o que é que Abraão terá pensado, e vou para onde, fazer o quê, com quem, não é? Que é normalmente aquilo que nós também. Depois conta-nos a história de Esther, não é? Como é que terá se sentido Esther, habituada a viver num espaço com o seu tio, ali, sossegada, não é? E de repente vê-se no meio da confusão, levada para um espaço que ela não conhece, É verdade. a fazer parte de um harém de um rei, quer dizer, eu não faço ideia o que é que ela terá sentido, mas não deve ter sido certamente um momento muito fácil. E depois ainda a história do Daniel e dos seus 3 amigos, que foram levados, e não podemos esquecer que eles foram prisioneiros, não é? Sim, sim. Não é? Eles perderam a sua liberdade, eles foram para ali como escravos, não é? Portanto, e estas 3 histórias mostram-nos que, apesar de humanamente eles terem sentido medo, Sim, provavelmente, claro, não é? claro. Terem sentido uma grande indecisão, um grande desconforto, a verdade é que eles tinham um alicerce de fé. E é aqui que entra a fé. É verdade. Não é? E a fé está sempre lá. E sempre que nós pensamos nas famílias e dizemos que as famílias têm que ter fé, é esta fé, esta confiança total de que haja o que houver, Sim. se Deus é o nosso alicerce, então a casa não vai ruir. Não, é verdade. Não é? E- Mesmo que a casa mude de aspecto. Sim, e esta não é uma fé qualquer. É uma fé que, mesmo diante do escuro, eles conseguiam ver quem é Deus. E mais do que isso, a lição já de quarta-feira diz-nos que Sim. é caminhar em direção a uma fé de primeira geração. Eu achei muito interessante quando a lição disse que para Deus não há filhos e netos. Não é? Eu ainda não tenho neto, o Cláudio também não. Não Mas não sei qual será o sentimento de ter um neto, mas há quem diga que ser avó ou avô é ser-se pai ou mãe 2 vezes, não é? Mas achei interessante porque nunca tinha pensado nisto. Cláudio, já tinhas pensado nisto, Por Cláudio? acaso não. Não é? Ter pensado, realmente para Deus não há netos, há filhos, ponto. Não é? Porquê? Porque todos nós vivemos exatamente, ou temos o privilégio de ser chamados seus filhos em primeira geração. Primeira geração, sim. Não é? É verdade. Isto é fantástico. Assim, traz-nos uma alegria e uma certeza, não é? Na vitória, que é uma coisa que nos deve Só que, empurrar lá para a frente. exato, isso é certo. Só que eu depois fiquei a pensar, né, depois da Sandra ter falado. Normalmente as histórias de pessoas que venceram na vida, os grandes gênios e pessoas que fundaram igrejas e outras denominações que nós podíamos aqui citar, é que depois de ter, ou seja, uma outra geração ter assumido aquele compromisso, parece que o entusiasmo, a Vai paixão esmorecendo. já não é a mesma. E eu penso que o autor queria nos chamar a atenção sobre esse facto. Ou seja, já se passaram várias gerações de cristãos e o nosso entusiasmo, será que é o mesmo? É assim, nós costumamos dizer, e isto aqui em linguagem que é muito comum na igreja, nós costumamos dizer que quando nós nos batizamos existe um primeiro amor, não é? Sim. Existe assim só vemos Jesus, só pensamos em Jesus, depois com o passar do tempo, infelizmente, não é? Infelizmente, muito desse entusiasmo vai diminuindo. A lição fala-nos da história de Josué, não é? Quando Josué morreu, o povo perdeu-se, não é? Mas eu achei muito interessante porque há uma frase aqui na lição que diz assim: uma geração é salva ou perdida para o Evangelho pessoa a pessoa. É verdade. Portanto, é assim, não há... nós podemos passar aos nossos filhos, e certamente o fazemos, e é isso que Deus Sim. pretende, que nós passemos aos nossos filhos algumas rotinas relacionadas com a adoração.
relacionadas com a sua comunhão com Deus, não é? Nós ensinamos os nossos filhos a orar, nós ensinamos os nossos filhos a vir à igreja, nós ensinamos os nossos filhos a estudar a lição, muito bem, e isto vai-lhes criando umas certas rotinas de relação com Deus, não é? Como todos nós temos. Mas a verdade é que isso de nada vale se a pessoa não tomar consciência de que é salva ou perdida individualmente. Não é? É verdade. Porque é assim, eu vir à igreja aos sábados, ou aos domingos, ou noutro dia Sim. qualquer, ou à quarta-feira à reunião de oração, apenas por hábito ou por rotina, não me traz nada, ou não acrescenta nada ao meu relacionamento com Deus. Eu posso ensinar muito bem os meus filhos a vir, e devo fazê-lo, a adorar o Senhor na sua santa casa, mas eles têm que perceber que essa adoração, o estar aqui, é essencial à sua vida espiritual. Eles não devem vir só porque os pais vêm. Sim, Não é? é verdade. Enquanto eles são pequenos, isso é fácil de Sim. acontecer. Quase Mas, que não tem opção. claro, mas quando começam a crescer, eles próprios têm que tomar a sua decisão, se querem ou não vir. Porque é quando chega a fase adulta, não é? Que as pessoas tomam as suas decisões. E é interessante ver aqui que, se nós não percebermos, e por isso é que nós não existem filhos e netos para Deus, nós nascemos todos no momento em que aceitamos Cristo, não é? Nascemos de novo. Portanto, somos filhos. Ora, se somos filhos, a minha comunhão individual com Deus é a base para tudo na minha família, Sim, não é? sim. Porque não é o meu pai que me vai salvar, nem a fé da minha mãe, nem o meu tio, nem o meu avô. É a minha relação com Deus, é a minha preparação individual, é a minha fé. Por isso Não é é? que, sim, eu percebo o que a Sandra está a dizer. Por isso é que o texto que lemos de Gênesis, Deus a pedir a Abraão para que em casa ensinasse os filhos sobre o caminho, porque a religião começa em casa. É verdade. E se não desenvolvermos bons hábitos de oração, bons hábitos de adoração dentro da família, não vai ser na igreja onde as pessoas vão conseguir fazer isso. E mais, nós temos que transmitir e trazer responsabilidade aos nossos filhos, de forma a que eles entendam desde tenra idade, Sim, que embora o pai e a mãe queiram efetivamente partilhar com eles aquele momento de adoração, aquele é um momento de adoração pessoal dele com Deus. é verdade. Ou seja, eles estão a fazer o culto familiar em casa, junto com o pai e com a mãe, mas eles próprios têm responsabilidade nesse culto familiar. Aquilo é essencial à sua vida. Porque se eles não percebem isto, o que acontece é que nós temos pessoas que vêm à igreja apenas e somente por tradição. Não é? Sim, E muitas pessoas nos dizem, quando nós propomos alguma mudança, muitas vezes nos seus conhecimentos ou nos seus pensamentos, e nos dizem, não, porque já o meu pai era assim, a minha mãe era assim, e eu vou ser assim, não é? Ou seja, é a tradição que fica, Sim, é a claro. rotina que fica. E, meus queridos amigos, a rotina e a tradição não nos salvam. aí está a questão cultural, não é? Aí está. Questão cultural. Não é? Nós vivemos numa época em que nós temos que falar sobre a ressurreição de Cristo. É verdade. Nós temos que falar sobre a salvação, sobre o amor de Deus, e temos que fazer entender às pessoas a necessidade que elas têm de uma comunhão estreita com Deus. Isto é que os corredores do século XXI precisam saber. Os corredores, não é? E nós somos do século XXI, não é? verdade. Portanto, nós também fazemos parte Sim. destes. E a lição fala-nos sobre esta coisa da mensagem. O que é isto da Sim. mensagem, Durão? Explica-nos lá. Sim, porque, em breves palavras, Deus em cada época sempre teve uma mensagem especial. Uhum. E eu vou me ater mais sobre o que a lição nos procura transmitir, Sim. que é a ideia que os discípulos, o que impulsionou o coração dos discípulos, Sandra, foi a certeza de que aquele Jesus que andou com eles durante 3 anos e meio havia ressuscitado. Uhum. E isso fez toda a diferença na vida de cada um deles. Porque, segundo o autor, e baseando-nos na Bíblia, se Cristo não tivesse ressuscitado,
o Evangelho estaria comprometido. Não havia razão para eles acreditarem e falarem ou testemunharem sobre esse Jesus. E eles, quando ouviram e viram aquele homem que havia morrido, eles começaram a lembrar de tudo quanto Jesus lhes havia dito. E é sobre essa certeza da ressurreição que nós devemos pregar, e mais do que isso, sobre a segunda vinda de Jesus. A lição diz-nos, e eu achei interessante dizer-nos assim, que o Espírito Santo anseia por encher os corações humanos com entusiasmo acerca do Evangelho. Por isso nós devemos orar pela presença do Espírito Santo em nós, de forma a que que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Amém. E se o coração estiver cheio de Jesus, estiver cheio da presença do Espírito Santo, a lição também nos diz que as pessoas que têm muito entusiasmo são facilmente ouvidas, não é? Por isso, se nós pensarmos que ninguém nos está a ouvir ou que ninguém liga para aquilo que dizemos, teremos que fazer também uma reflexão, não é? E pensar, será que eu tenho entusiasmo naquilo que estou a falar? Será que eu vivo aquilo que eu estou a falar? Porque dar conhecimento ou espalhar a mensagem ou a boa nova não pode ser uma coisa só na teoria. Aliás, a teoria não chega lá, não é? As pessoas são atraídas para Cristo, e muito em particular pela forma como eu e como tu, que dizemos e queremos muito um dia estar no céu, nos estamos a comportar agora. É verdade. Não é? É o nosso testemunho, a nossa vivência que pode ou não fazer ou trazer curiosidade às pessoas para Jesus que transformou a minha vida e a vida de cada um de nós. Eu sei que estamos no finalzinho do nosso tempo e não sei, Cláudio, qual é a mensagem que para ti gostarias de deixar depois de nós termos estudado durante este tempo estas famílias de fé? Sim, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Independentemente da cultura em que cada um de nós esteja inserido, o que mais importa para nós como cristãos, sobretudo nós de uma geração diferente das dos apóstolos, é que a cultura do céu, a cultura da Bíblia, predomina sobre aquelas questões mais difíceis da nossa caminhada. Porque hoje, Sandra, mesmo dentro da igreja, já existe a tendência de relativizar tudo. Ou seja, não, isso é relativo, não, isso pode-se fazer, isso. Então, que seja a cultura do céu a conduzir a nossa vida. Que a pessoa de Jesus seja o centro da nossa adoração. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Amém. E a certeza plena de que em qualquer condição que eu me encontro hoje, eu estou a tempo. Amém. Não é? É verdade. E é isto que nós queremos deixar aos nossos queridos amigos. É esta certeza da salvação. Não por os méritos que nós tenhamos, porque não temos, mas pelos méritos de Jesus. Que realmente Deus possibilite a presença do seu Santo Espírito em cada um de nós, de forma que possamos ter famílias cheias de fé. Amém. Muito obrigado pela vossa presença aqui conosco, pela partilha também desta mensagem, Cláudio. Muito obrigada, foi um prazer muito grande estar contigo. Obrigado, igualmente. E até às próximas palavras Sim. cruzadas com outra equipa que também vos fará companhia.